Estamos aqui em mais um episódio do podcast Saindo do Forno, Rational Brasil, Rede Food Service, direto da FISPAL Food Service 2022. O papo agora é com Cláudio Pastor, diretor-geral da Rational Brasil, um dos responsáveis por essa bagunça toda aqui, que está possibilitando a gente bater papo com tanta gente legal como vocês estão acompanhando e que está com um stand maravilhoso aqui na feira, com muita inovação, muita solução legal. Cláudio, obrigado pelo tempo. Obrigado a sempre vocês. Bom falar com você, se atualizar, ouvir você que é o cara que está sempre antenado aí, cozinheiro. Bom, vamos começar contando um pouco aí da Rational, para quem eventualmente não conhece, o que é a empresa, a história tão bonita que a Rational tem. Vamos sim. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar com vocês aqui. Só vou pedir desculpas, cara, que terceiro dia de feira, a voz já tá assim, né? Já foi, falhando, né? Mas, cara, para fazer coisas boas, a gente sempre tem um esforço extra, né? Bom, para quem não conhece, a Rational é uma empresa alemã. A gente... a empresa foi fundada na Baviera, ou Bavária, como você quiser chamar, né, na Alemanha, em 1973. O que é bacana da Rational? Todo mundo conhece a Rational pelos fornos. Né? Os fornos da Rational. Nós nunca nos enxergamos como empresa de forno, nem desde a fundação, até porque os fornos combinados, que a Rational hoje tem um nome muito bom no mercado, eles foram inventados por nós em 1976, ou seja, antes a empresa fazia outras coisas. Mas ela sempre foi muito focada, né, em atender as pessoas que trabalham na cozinha profissional. O Siegfried Meister, que foi o nosso fundador, que é o engenheiro que inventou o forno combinado, antes dele ter a Rational, né, ele trabalhava numa rede de food service focada em frangos na Alemanha. Agora não vou me recordar o nome, peço perdão. Mas exatamente por ter vivenciado isso, tá, que ele falou, cara, aqui tem tanto espaço para melhorar a vida desses profissionais que trabalham num negócio que é tão bacana. Eu falo, bicho, não tem nada mais nobre do que servir um prato de comida a alguém. É uma experiência não só né, alquimista, mas orgânica, visceral, humana, né, e por aí vai. E então ele trouxe esse conhecimento dele, juntou com o conhecimento técnico e de engenharia que ele tem, e aí ele fez a Rational, né, despontar. Caramba. E aí hoje a gente já está em, acho que 120 países, cara. A Rational que difundiu o conceito de forno combinado, Sim, né? foi. E aí, assim, apesar da gente ser mais conhecido pelo forno combinado, tá? Que foi o que a Rational se especializou 100% em 86, mas aí em 2004 a gente começou a trabalhar outro equipamento que nós estamos lançando aqui na feira, mostrando na verdade aqui na feira, a primeira vez ao público brasileiro, a nova linha que é o Vario, né, ou agora o iVario, né, que é a nova geração desses equipamentos que são multifuncionais. Então, se você tem um forno da Rational e tem um Vario, por exemplo, você não precisa de mais nada na sua cozinha para cozinhar. Qualquer cocção térmica você faz nos dois equipamentos, que além de falarem entre si, também são gerenciados de maneira remota. Então você pode programar, você pode acompanhar, gerenciar. A assistência técnica pode ser feita remotamente. Imagina só, né? O técnico, se for um problema de software, ele resolve com o celular a custo zero. Se for um problema de hardware, ele já recebe, já vê o código de erro e já vai com a peça. Né? Exato. Ele entra no equipamento, verifica e vê. Então isso dá uma segurança muito grande para o cliente trabalhar com tecnologias que todo mundo tem medo que vai quebrar, etc. Podem ficar tranquilos. E você falou duas coisas muito importantes aí. Uma é o DNA da Rational, né? Sim. A vocação, que é uma empresa, como você me fala sempre, que nasceu focada na necessidade do cozinheiro. Sim. E na Rational Brasil é todo mundo cozinheiro, todo mundo que trabalha aí, né? Cara, eu posso falar porque eu sou cozinheiro, fui cozinheiro profissional, não sou chefe de cozinha, tá? E cozinheiro, cara, você é profissional de cozinha, é um profissional muito territorialista, né, cara? Ou seja, se você entrar na cozinha dele, você tem que saber o que você está falando, ele vai te ignorar mesmo. É isso aí. E aí a Rational, cara, desde o nascimento, vamos dizer assim,
O senhor Márcio sempre trouxe gente de profissional de cozinha para trabalhar com ele. Exatamente, cara, porque quem entende melhor a necessidade do cozinheiro do que o próprio cozinheiro? Ou o profissional de cozinha, um nutricionista, um engenheiro de alimentos, o que seja. Então, sim, cara, vou te falar, ó, a Rational hoje tem 2.100 funcionários. Cerca de 40, 45% disso são profissionais de cozinha. Na Rational Brasil é 50%. A equipe comercial, eu acho que nós temos uma pessoa que não teve vivência em cozinha profissional. Então, cara, isso traz, né, uma identificação muito grande com o cliente. Não para convencê-la a comprar equipamento, não, mas para entender aonde que dói, cara. É isso aí. Né? E um outro detalhe que é importante também, Zé, é o seguinte. Você vai falar tecnologia. Se você der para um engenheiro sozinho criar algo para cozinhar, ele deve criar alguma coisa tão fantástica, que a única função que ele deve fazer mais ou menos é cozinhar. Porque o engenheiro tem um foco, cara. Ele foca em outras coisas, né? Já o cozinheiro é diferente, ele sabe aonde está o desafio dele. Então a Rational, exatamente para entender a cabeça do cliente, criar tecnologias que possam ser abraçadas pela cozinha, possam ser bem recebidas pela cozinha e que efetivamente resolvam a vida dos caras, ajuda a vida, né, do profissional ou da profissional de cozinha da melhor maneira possível, cara, você tem que ser parte do mundo do seu cliente. Então todo mundo fala, a Rational é uma empresa de fornos ou equipamentos de cocção, não. A Rational é uma empresa de cozinheiros. E o que a gente faz é oferecer para ele a melhor solução possível, que é a ferramenta dessa solução possível para cozinhar. Ou pode ser o Vario, ou pode ser o iCombi Pro, enfim, aí varia. Mas a filosofia nossa é muito forte, desde o princípio, e ela é que nos faz diferente de todo mundo até hoje, cara. Eu acho que por isso que os equipamentos da Rational, né, quando a gente vê a aplicabilidade deles, o uso na cozinha, eles não são soluções que excluem o profissional. Exato. Elas, ao contrário, ele integra o trabalho com o profissional, complementa, facilita, mas não tira a autonomia do cozinheiro, né? Não. Tem uma coisa muito bacana, que é uma experiência que a gente está tendo agora. Nós trouxemos o Vario Cooking Center, que é a versão anterior do iVario que existe hoje, o Brasil em 2019. Quando nós trouxemos esse equipamento para cá, eu vou te ser sincero, eu tinha muito receio. Falei, cara, nós estamos trazendo um negócio que é altamente tecnológico, ele tem até mais tecnologia, a tecnologia dele é mais complexa do ponto de vista de engenharia do que os fornos. Como eu vou convencer, cara, os caras a usarem isso? Bom, graças a Deus a gente se engana, né? E se engana para poder aprender. Quando a gente colocou o Vario, foi uma cozinha da Vale do Rio Doce, tá? Que é uma cozinha onde o conhecimento técnico não é muito grande do cozinheiro, do chão de cozinha. E de repente, e a Vale, outra coisa importante, a Vale ela valoriza muito 3 coisas: segurança operacional e alimentar, sustentabilidade, né, e qualidade. A Vale, ela tem esses 3 pilares quando ela vai trabalhar em cozinha. Bom, quando nós colocamos isso, né, a gente começou a notar um fenômeno muito interessante. Quando o Vario entrou na cozinha da Vale, os cozinheiros que estavam trabalhando o Vario começaram a trabalhar melhor o forno. Como assim, né, cara? A gente tinha essa dúvida, o que está acontecendo? A questão toda é o seguinte: o Vario é uma puta máquina, assim, para quem não conhece, ele se assemelha a uma carinha, assim, né, de uma frigideira basculante do futuro, só que ela cozinha, ela grelha, ela frita, ela faz sous vide, tem cocção por pressão, tem um monte de coisa. É um equipamento multifuncional. Só que ele é 5 vezes mais rápido, por exemplo, que uma basculante normal. Ele pode ser 4 vezes mais rápido do que um caldeirão, tá certo? Ele pode ser 2 vezes mais rápido do que um basculante de alta performance, tal. Então a gente imaginou que era isso que estava gerando a alegria do cozinheiro e não era. Olha só, tecnologia, a gente sempre, muitas vezes tem a visão que a tecnologia ela é excludente. Ela veio, né, para cortar cabeças. Ela veio para aumentar a eficiência? Óbvio que sim, tá? Mas o fato é, a tecnologia pensada
ela traz o cozinheiro ou o profissional para dentro dessa tecnologia para que ele possa exercer aquilo que ele sonhou em fazer, só como ter resultado do trabalho dele, tá certo? Da melhor maneira possível. E o Vario faz isso. Por quê? O Vario, né, ele tem alguns processos que você precisa um pouco mais da presença do cozinheiro. Então, quando o cozinheiro chega lá e vê que ele é importante, ele se sente a estrela, de novo, da cozinha. Então, você tem um aumento também da identificação do funcionário. E o que acontece? O forno, que antes ele rosnava para ele, se ele viu o forno e falou assim, esse cara é difícil de trabalhar, ou vai roubar meu emprego, etc., ele começa a confiar que aquela tecnologia vai aumentar a eficiência do trabalho dele, vai aumentar a qualidade do que ele faz e vai dar para ele a tranquilidade de sempre produzir com a mesma qualidade. Então, o que aconteceu foi que o cozinheiro da Vale, e agora nós estamos vendo isso também em outras empresas, tá certo? Ele trabalha mais contente, melhor, mais eficiente, mais sustentável e, detalhe, ele hoje é o número 1 na linha de defesa da tecnologia. Porque a hora que ele entende, né? Exato. E o Vario fala a língua dele e traduz para ele a língua do forno, ou seja, passou a ser uma interface importante do operador com a tecnologia. E outra coisa que é interessante, a gente tem notado que esses cozinheiros têm abraçado não só as tecnologias, como também essas questões de digitalização, né, que a gente sempre fala. Os dois equipamentos são conectados, como eu falei, conectáveis também, né? Eles são operados remotamente, eles têm diversas inteligências operacionais de temperatura, de pressão, que acabam de facilitando umidade. No processo. Exato, né? Traz tudo isso. Mas só que acontece, ele fala a língua do cozinheiro. É o que eu falei, não adianta nada você pensar para um engenheiro fazer um equipamento, talvez ele e os colegas dele, depois de uma semana de discussão, vão entrar num consenso e falar, uau, que equipamento bacana. Desculpa, cara, em cozinha nós não temos esse tempo. Tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que ser produtivo. Tá? E outra coisa que é importante, a tecnologia, ela não pode tirar o romantismo dessa profissão. O que eu falo com relação ao romantismo dessa profissão? Cara, a comida tem que ser gostosa, a refeição nas empresas, né, não é apenas uma questão de subsistência, tá? É uma questão de satisfação e engajamento do e colaborador. no momento de descanso do cara, claro. né? E a gente passou, né, está passando, né, por tanta coisa desagradável, né, tanta tragédia. Não sei como toda tragédia é passageira, mas tem deixado, né? Pô, as tendências de comida hoje são comfort, né, cara? Isso aí. Todas as comidas que a gente está pegando, até os takeaways, etc., todo mundo quer trasladar a melhor experiência possível para os clientes. Então, a tecnologia tem que possibilitar isso para o cozinheiro. Tem que contribuir tem com que contribuir. isso, né? Então, a gente está com muito orgulho de poder apresentar essas tecnologias aqui na FISPAL, tá? Já testadas por clientes de nível, assim... E vários formatos de operação, cara, e vários Exato. intensidades de demanda, né? Total. Cara, a gente fala, tem hamburgueria que tem vários, cara. Né? Tem hamburgueria que tem vários. A hora que a gente vê a versatilidade do equipamento, o cara olha e fala assim, vou fazer ovo mexido aqui, vai. Vou fazer estrogonofe, vai. Cara, vou fazer queijo fundido, batata, todas vai. as compotas, todos os molhos. Os caras fazem os barbecues deles. Eles fazem também até as mesclas de sorvete. É verdade, cara, tem gente fazendo mescla de sorvete. Enfim, quando a tecnologia ela conversa com o cozinheiro, aí, cara, aí que a magia acontece. E você falou do romantismo, tem uma referência boa, né, pra gente usar disso, que é o seguinte, é só lembrar dos carros de Fórmula 1. Sim. Na época do Senna, a época mais romântica do automobilismo, com Alain Prost, o Senna, Nigel Mansell, que a marcha era na mão e a direção, aquele negócio. A tecnologia veio, a marcha na borboleta, o carro todo digitalizado, tudo, ativa e tal.
mas não tirou a autonomia do piloto. Não. O piloto se adaptou a essa nova realidade, aproveita dela, o romantismo ainda está presente Sem no ato de dúvida. pilotar. Então a Rational é o carro de Fórmula 1 moderno, né? Obrigado por essa comparação, é uma comparação muito bacana, é verdade, tá? E assim, o food service, até em função do que aconteceu, né, da pandemia, a gente fala acontecer, parece que foi ano passado, né, mas infelizmente ainda não, mas estamos chegando lá. Só que o food service sofreu muito, Muito. né? Então a gente está tendo que efetivamente sendo forçado a mudar. Claro que existem tendências, vamos dizer assim, a gente esteve na feira de Chicago agora, eu vi vários robozinhos, etc. Mas isso não era o que chamava a atenção, não tampouco dos donos de restaurante. Claro que a gente não descarta que a automação também vai ocorrer em diversos segmentos do food service. É óbvio, a gente sabe disso, não é esse ponto. Tá? Mas isso não vai ditar o que é o food service. Uma outra referência que eu faço interessante, saindo um pouco de equipamento, indo para a matéria-prima, né, os plant-based. Os plant-based, eles são necessários, tem uma série de questões aqui, né, de ambientais. Sustentabilidade, de saúde, né? Tudo isso não quer dizer que nós vamos parar de comer carne, né? Pelo menos eu tenho essa ideia. Mas a gente vai ter um consumo mais racional. Vai mudar. Um consumo muito mais saudável a nós e ao meio ambiente. Assim como o nível de açúcar, o consumo está diminuindo. Claro, sem dúvida. De alimento com conservante. Sem vai dúvida. evoluindo, né? Isso é uma tendência, né? E o próprio nome diz, tendência não é a única coisa que a regra é a lei, etc. Não existe isso, principalmente em gastronomia. Né? Que não existe regra. Que não existe regra, né? Então, aí que vem o outro desafio, voltando um pouco para o equipamento, é que equipamento que é uma das ferramentas que o cozinheiro tem que utilizar, ela tem que ser flexível a ponto de, independente da cultura gastronômica, independente da matéria-prima, ou até mesmo independente do nível de qualificação, essa ferramenta ela tem que abraçar a cozinha e não substituí-la ou transformá-la de uma maneira... Ou excluí-la. Né? Cara, toda tecnologia excludente tem vida curta. É isso aí. Tá? E graças a Deus a Rational, pela filosofia que ela tem... É uma tecnologia inclusiva. Sem dúvida. Outro dia eu vivenciei uma experiência muito legal, que foi num trabalho de consultoria, ajudando o pessoal, entre os processos envolvidos, a escolher a brigada que ia entrar no negócio. E batendo um papo com os chefes na seleção, quem estava se candidatando a chefe, profissionais de nível bom, com experiência. Sim. E chamou a atenção que um dos chefes no papo virou e perguntou assim, Osane, pergunta, tem forno combinado na cozinha? Eu falei assim, tem. Ele falou, é Rational. Eu falei, é Rational. Tá beleza. E daí eu quis entender. Eu falei, por que você está fazendo a pergunta? Ele falou, pelo seguinte, a estrutura que eu vou ter à disposição é uma referência para mim de quanto eu vou poder ter expectativa de performar. Tá vendo? E então, quer dizer, esse cara, que é um cara relativamente novo, mas já experiente, ele já entende isso como uma realidade do trabalho na cozinha positiva, claro. Uma interferência positiva. Claro, claro. Pô, todo profissional, todo bom profissional, vamos dizer assim, quer transcender de alguma maneira, quer desafiar os seus desafios, suas barreiras, quer vencer suas barreiras, tá? Mas ele quer contar com ferramentas, tá, que vão dar para ele a precisão, a potência, a eficiência, né, para ele poder exercer a sua arte na plenitude. E é isso que a gente busca. Então, é muito bacana, como cozinheiro, você trabalhar na Rational, que eu vou dizer como se você fosse um piloto e vai trabalhar dentro, por exemplo, de uma Ferrari ou uma coisa assim. Só tem uma diferença, a pessoa fala muito de Rational e Ferrari, a Ferrari não é líder mundial no setor dela, não. Nós somos. Isso aí. Ferrari, foi mal. Não é arrogância, tá? É fato. Mas, enfim, essas coisas, cara, quanto mais o cozinheiro também está preparado, mais ele vai entender da importância
de algumas coisas, de algumas variáveis tipo precisão, potência, economia, né? Porque o cara quer ser o artista, mas alguém tem que pagar por essa arte. É isso aí. Não digo pagar são os clientes finais, mas alguém tem que investir, alguém tem que, né, dar esse suporte, esse aporte financeiro. Mas esse cara que está dando esse suporte financeiro, ele quer o retorno. Aí, junto com a tecnologia que tem a precisão, a potência, você tem um consumo energético até 60% mais baixo. As cozinhas que tem Que vários faz muita cooking diferença. center, vários cooking center e o iCombi Pro, eles podem ser até 50% a 60% mais econômicas em termos de consumo energético. Até 80% de economia em água. Caramba. Até 20% de economia em proteína. É, porque o rendimento da proteína muda, É absurdo, né? cara. É absurdo. Então, quando você começa a fazer essas contas e soma, né, o fator humano e soma o fator cultural, essa equação ela se completa. É. Né? Mais a questão de desperdício que você reduz. Exato. E o processo todo que envolve manutenção, limpeza. Desperdício, né? Aonde a gente gera desperdício? Ou num processo produtivo ineficiente, né, que gera muito resíduo também, né, nesse processo, uma gestão ineficiente desses processos como um todo, no processo de compra também, e obviamente também na quebra da qualidade daquilo que você produz, porque se você produz com má qualidade, ninguém vai consumir, aquilo vira um desperdício pior ainda, porque você consumiu não só matéria-prima, mas você consumiu hora, você consumiu recurso, água, energia, etc. Bom, isso é uma coisa muito importante para a gente colocar. E esses equipamentos, além desses pontos que eu falei, eles têm outro ponto. Tanto o iCombi Pro quanto o iVario, tá, eles têm ferramentas que te ajudam no planejamento do seu processo de produção. Não é apenas no cozinhar. Então, você imagina que você tem uma ferramenta... Ele te dá um back-office lá. Exatamente. Com informação. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o iCombi Pro, vocês podem colocar o cardápio de vocês, que vocês preparam nesse equipamento, e vocês podem dizer para ele, produz isso para mim da maneira mais eficiente energeticamente possível. Ele muda o fluxo de produção para que você tenha o menor consumo possível. Ou, eu quero que o equipamento faça esses produtos aqui, esses preparos, que fique pronto da maneira mais rápida possível. Ele muda o fluxo para se adaptar a isso. Caramba. Então, é a ferramenta que te ajuda no pré, no durante e no pós. E o durante é importante, né? Porque sabe a hora que você pega operações que tem buffet, por exemplo, como o processo de preparo, o tempo de preparo, o cara já sabe, e a demanda é concentrada, o que normalmente a turma faz é produzir mais do que necessariamente precisa, com medo de faltar. Sem dúvida. E daí isso acaba gerando um desperdício, que nos trabalhos aí, quando a gente faz, gira em torno de 20%. É brutal. É isso. É brutal. Como o equipamento permite o preparo muito mais rápido, o cara não precisa preparar tanta coisa com Sem medo de dúvida. faltar. Ele consegue ajustar a demanda, a produção no decorrer, nesse Sem dúvida. durante que você Sem falou. dúvida. Poxa, tem equipamentos nossos que você faz 120, por exemplo, milanesas, tá? Em 7 minutos, cara, consumindo 95% de óleo menos. Tá? Cara, em 7 minutos, se você produzir essa quantidade de comida... Não, 120 Deus, milanesas, isso imagina. daí Então, em olha- 7 minutos vai fazer 4 Sim, aí o milanesas pessoal no fala fogão. assim, não, mas aí existe o cook and chill. Eu sou, tá, partidário do cook and chill mesclado com o cook and serve. Para quem não sabe o que é cook chill, quer dizer, a pré-produção, você resfria, né, em equipamentos próprios, armazena frio e finaliza. Eu sei que você sabe disso muito bem. O cook chill, né, ele é muito bom no aspecto produtivo, ele evita muito desperdício, tá? Mas ele tem 2 desafios muito complexos. Primeiro, a questão de segurança alimentar, então os equipamentos... Que tem tem um risco. Exatamente, tem que saber trabalhar, né, nas temperaturas de segurança, resfriar muito rápido, manter, né, e depois finalizar com qualidade. E o outro Daí você ponto... está sujeito nesse processo a todas as um- variações exatamente. operacionais, né? Sem dúvida. E tem um detalhe também importante que é o outro desafio do Cook and Chill, tá?
Esse desafio eu até acho ele um pouco... não é bem assim que ocorre, que é a questão da qualidade, né? Então você tem que ter um equipamento bom para preparar, um equipamento bom para resfriar, um equipamento bom para manter e um equipamento bom para poder finalizar, quer dizer, retermalizar e trazer de volta as características do alimento como se tivesse feito na hora, né? E a gente está em duas pontas dessa cadeia, nas duas pontas, no preparo e na finalização, tá? E na finalização, aonde que a Rational dá muito ganho, muita diferença frente aos outros? Exatamente pela precisão e potência, você consegue trazer características ao alimento no cook chill, tá? Ou melhores mesmo, ou iguais ou melhores do que o processo de fazer e servir na hora. Então, até mesmo em processos diferentes, você tem que ter boas ferramentas. Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode ajudar. Parece simples, né? Isso. A hora que está funcionando, mas é simples. O know-how faz ser simples, sem né? Dúvida, o know-how faz ser simples, porque, como você falou, é tudo pensado para isso. É por aí. Muito bom. E a feira está sendo boa, Cláudio? Sensacional. Quem não veio à feira ainda pode vir. Tem hoje até às 8 da noite e amanhã até às 6 da tarde, se eu não estou enganado. Tá? Mas, além da alegria de poder ter todo mundo junto, de novo, né? Nós estamos vendo gente aqui com muita vontade de fazer negócio, gente com muita visão de querer fazer coisas melhores do que antes, tá certo? E a feira tá cheia, cara. A feira tá eu vi o stand bem movimentado, saindo muita coisa legal de lá. Bom, eu tô sem voz, não é à toa. E olha que eu sou um dos que falam menos lá. Tem uma turma boa falando lá, uma equipe de cozinheiro de ponta. Isso aí. Cláudio, muito bom, cara. Obrigado mesmo. Você. Papo sensacional. Cada vez que a gente fala é uma aula nova. Não nada. Muito legal. Aqui, para quem está acompanhando, ó, teve a satisfação de escutar um pouco, pai da matéria aí, quando o assunto é tecnologia, digitalização na cozinha, está na empresa que mais conhece isso no mundo. Um especialista, um atleticano de carteirinha aqui. Ontem eu fui muito chateado, mas a gente faz parte. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado, é um prazer participar. Obrigado, Claudio. Obrigado mesmo pelo tempo. Poder pensar nos questionamentos que vocês fazem, que são questionamentos que o profissional de cozinha tem que fazer, tem que escutar, tem que aprender. Muito obrigado, cara. Muito bom, obrigado. Abração. Bom, terminamos aqui mais um papo muito legal com o Cláudio Pastor, diretor-geral da Rational Brasil, parceiro da editoria Saindo do Forno da Rede Food Service, direto da FISPAL Food Service 2022. Logo mais tem mais. Valeu, obrigado, viu, cara? Valeu mesmo.